Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos continuar respondendo. O Enem 2022, tranquilo? Parte de Ciências da Natureza, Física. Cara, essa questãozinha eu vou dizer que foi média. Vou colocar em média. Tá? Ela tem um cálculozinho, tem que organizar as ideias. E, enfim, mas é uma questão bem factível, tá? Ou seja, é uma questão que dá para fazer. Vamos ler o anunciado juntos? E aí a gente vai desenrolando. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Pronto. Vou ler junto com vocês. A variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia, denominada amplitude térmica. A variação da incidência de radiação resulta em variação de temperatura. O que é que ele está dizendo? Então, por exemplo, vamos supor que no dia, algum lugar chega a uma temperatura de 35 graus. E na parte da noite, esse lugar chega a uma temperatura de 18 graus. A amplitude térmica é essa diferença entre temperaturas máxima e mínima. Tranquilo? Tranquilo. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, como presença de vegetação e água. Já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Beleza? Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença de concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição de área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações, concretado e alagado. Aí vamos lá. Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados. Muito bem. A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada é mais próxima de. Então, vamos lá. Ele quer a razão entre as variações de temperatura. Então, ele está procurando isso aqui, né? Ele está procurando isso aqui. Deixa eu dar um zoom, fica melhor para eu escrever. O que é concretado dividido pelo que está alagado. Não é assim? Pronto. Mas como é que eu vou chegar nessa razão? Aí vamos parar para pensar um pouquinho. Peraí. Ele está falando de amplitude térmica, ele está falando de aquecimento, de mudança de temperatura e não mudança de estado físico. Então, isso está relacionado com calor sensível. Não é isso? E também olha os dados que ele deu para a gente. Calor específico. Densidade. Então, ele está querendo dizer para a gente que a gente deve trabalhar com quantidade de calor e calor sensível. Tá? Se a gente parar para pensar, vai pensar, se a gente parar para organizar direitinho, vai conseguir achar essa relação, tá? Como? Então, vamos lá. Na área alagada, eu vou colocar assim, como se fosse a situação daquele ambiente natural, sem concreto, tá? Então, vai ser massa vezes calor específico da água, não é isso? Vezes variação de temperatura da água. E na situação concretada, vai ser a massa do concreto, a massa da água está ali em cima, calor específico do concreto vezes variação da temperatura do concreto. Então vamos lá. Eu quero essa relação aqui, né? Então, eu tenho o seguinte. Deixa eu escrever aqui essa minha relação. Concretado. Alagado.
igual a... Pessoal, essa primeira linha, se a gente isolar o ΔT, fica como? Quantidade de calor dividido por massa vezes calor específico. Então, eu já vou de cara colocar isso aqui. Quantidade de calor dividido por massa da água vezes o calor específico da água. A mesma coisa, eu vou escrever. A mesma coisa vai acontecer para a parte de baixo. Opa, espera aí que teve um equívoco. Olha só. Ele quer a razão entre a parte concretada e alagada. Então, concretada vem em cima. Concretada vem em cima. E a alagada vem embaixo. A concretada vem em cima. E a alagada vem embaixo. Pronto. As expressões... A expressão calor sensível é a mesma nos dois casos, né? Por isso que vai ficar a mesma coisa, tanto no numerador quanto no denominador dessa fração. A diferença é que a gente tem que colocar, ou melhor, especificar cada caso, né? O calor específico da água vai ser usado aqui embaixo, não aqui em cima, né? Então a gente tem que colocar o índice certinho de cada caso. Então, beleza. Pronto. Aí, vamos organizar aqui essa bagunça, beleza? Eu vou fazer a continha, que é o quê? Repetir a primeira fração e inverter. Repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Vou organizar aqui e depois a gente vai ver no que é que vai dar. Então, repete a primeira, que é o concreto. Parte concretada. Repetir. E agora, o inverso da segunda. Não é isso? Coloquei aqui quantidade de calor da água. Pessoal, perceba o seguinte. Perceba que a fonte de calor é quem vai dar para essa situação a quantidade de calor absorvido. A fonte de calor é uma só, é o Sol. Tá? Então, a quantidade de calor que chega, tanto na situação concretada quanto na situação alagada, é a mesma, tá? Então, me permita cortar aqui e cortar aqui. Tá bom? Agora, vamos lá. A pessoa disse que a proposta é a seguinte. É comparar a situação com o concreto e depois a situação com o concreto em um mesmo volume de água. Então, peraí. Vamos reescrever isso aqui. Eu tenho a massa de água vezes calor específico. Não é isso? Só que, minha gente, eu quero relembrar vocês o seguinte. Densidade é massa dividido pelo volume. Então, ao invés de escrever massa, me permita, no lugar da massa da água, escrever assim: densidade da água vezes o volume de água. Pode ser? Vezes calor específico da água. Dividido. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o concreto. Densidade do concreto vezes o volume do concreto vezes o calor específico do concreto. Beleza? Ah, professor, era isso que o senhor queria ver, né? Volume da água sobre o volume do concreto. Exatamente. Por quê? Porque são iguais. É um requisito que é apresentado para a gente no enunciado. Tá? Não foi nenhuma informação mágica que eu tirei de outro lugar, não. O enunciado falou mesmo volume de concreto, mesmo volume de água. Tranquilo. Aí agora, eu só preciso da densidade da água vezes o calor específico da água
dividido pela densidade do concreto vezes o valor específico, vezes o calor específico do concreto. Você só tem que ter um cuidado. Olha só, quilograma por metro cúbico. E aqui é joule por grama. Olha a massa no lado da esquerda, no lado esquerdo, olha a massa no lado direito. Isso aqui vai dar problema. Ou seja, tu tem que passar essa densidade para grama por centímetro cúbico. Tá? Vamos fazer isso? Ou seja, essa sua densidade a gente vai ter que passar. Então, como é que eu faço? Eu vou ensinar para vocês como eu, Wellington, faço. Tá? Quilograma por metro cúbico nada mais é que 1.000 gramas por metro cúbico. Só que, olha só, metro ao cubo nada mais é que eu tenho um metro elevado ao cubo, né? Então, 1 metro são 100 centímetros. E isso aqui está elevado ao cubo. Então, a gente vai ficar com o seguinte. 10 a terceira aqui, grama, dividido por 10 a sexta aqui, centímetro cúbico. Ou seja, 1 quilograma por metro cúbico é o mesmo que 10 a menos 3 grama por centímetro cúbico. Ou seja, 1.000 quilogramas por metro cúbico equivale a 1 grama por centímetro cúbico. 2.500 quilogramas por metro cúbico equivalem a 2,5 gramas por centímetro cúbico. Multiplicar por 10 a menos 3, né, é a mesma coisa que dividir por 1.000. Foi isso que eu fiz aqui. Então, agora, eu preciso multiplicar. Então, agora, vamos lá. Volta lá embaixo. Eu preciso fazer essa operação aqui, ó. Densidade da água vezes calor específico da água dividido por densidade do concreto vezes o calor específico do concreto. Então, vamos ficar com 1 vezes 4,2 dividido por 2,5 vezes 0,8. Tá? Como é que vai ficar essa conta? Deixa eu tentar já simplificar aqui. Mas, na verdade, acho que eu vou apresentar para vocês já o resultado final. Faça essa conta com calma, direitinho, tá? Você vai encontrar 2,1. E não tem unidade. É isso, né? É temperatura dividido por temperatura. A gente está vendo que a área concretada em relação à área concretada e com o mesmo volume de água, quando só tem concreto, a gente está vendo que a amplitude térmica é 2 vezes maior. Ou seja, é uma política pública muito interessante. Fazer o quê? As estruturas de concreto e, ao mesmo tempo, colocar naquele ambiente um igual volume de água. Beleza? Gabarito. Letra B de bola. Deixa eu olhar para vocês para fazer minhas considerações finais. Pessoal, é isso. Eu espero que tenha ficado claro.
Espero que vocês tenham gostado, tá? Se ficou alguma dúvida, por favor, me fale nos comentários. E no mais, curta, compartilhe e indique esse vídeo para quem você acha que vai aproveitar esse conteúdo aqui. Tá bom? Valeu, aquele abraço, até a próxima.